Olá! Bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai mergulhar de cabeça nos fundamentos da dignidade humana, segundo a doutrina social. A nossa ideia aqui é fazer uma viagem super interessante, entender como a gente sai lá de uma teologia super abstrata e chega nos direitos humanos práticos, aqueles que a gente vivencia no dia a dia, sabe? Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. E para nossa conversa fazer sentido e ter uma estrutura bem clara, este é o nosso roteiro de hoje. 1. O princípio da dignidade. 2. A pessoa Imago Dei. 3. Liberdade e alienação. 4. Igualdade na sociedade. 5. Os direitos do homem. E, para fechar, o tópico 6, direitos, deveres e espírito. Muito bem, iniciando a nossa construção de hoje com a seção 1, o princípio da dignidade. Olha que fascinante. Logo de cara, a doutrina estabelece uma âncora que é absolutamente inegociável. Cada indivíduo é enxergado como a imagem do próprio Deus vivo, tendo o mistério de Cristo como um modelo perfeito. E por que isso é crucial? Porque cria uma linha de base absoluta para o valor humano. É um valor que não pode, de jeito nenhum, ser apagado por qualquer condição social ou situação econômica. E o grande pulo do gato se resume nessa distinção superpoderosa. O ser humano não é apenas uma coisa, mas alguém. Ou seja, a pessoa nunca, em hipótese alguma, é uma mera peça na engrenagem de um sistema político ou financeiro. Ela é chamada por uma aliança única. É literalmente uma virada de chave completa na forma da gente enxergar o peso e a importância da vida humana. Avançando para a seção 2, a pessoa Imago Dei. Bom, Imago Dei é o termo teológico em latim que significa exatamente imagem de Deus. E é justamente por carregar esse reflexo divino inato que a dignidade de qualquer pessoa se torna intocável. E a consequência prática disso é gigantesca, viu? Porque obriga que a sociedade seja estruturada desde as suas bases para proteger o indivíduo. É a sociedade servindo à pessoa, e não o contrário. Mas, claro, ter esse valor inato não significa que a vida é um processo estático e resolvido. Na verdade, a existência humana é vista aqui como uma pergunta contínua, uma busca profunda e constante pelo Criador. Sabe aquela nossa inquietação natural? Pois é, ela prepara o terreno para todas as complexidades e lutas sociais que vêm pela frente. O que nos leva, logicamente, à seção 3, liberdade e alienação. Aqui a gente entra num conceito que se parece com um verdadeiro efeito dominó. O material mapeia a alienação humana em 4 etapas bem trágicas. Tudo começa com uma ruptura lá na base, com um Deus. Esse primeiro abalo quebra a nossa paz interna, a nossa relação com nós mesmos. Depois, essa fratura transborda. A gente rompe com as outras pessoas ao nosso redor e, por fim, se desconecta do próprio mundo. É um ciclo completo de quebra. E desse efeito cascata nasce um dos conceitos mais contundentes dessa análise, o pecado social. A lógica aqui é que as nossas falhas morais individuais nunca ficam isoladas na nossa bolha. Elas se multiplicam, acabam infectando as relações políticas, a economia e criando problemas sistêmicos gigantescos, que vão muito além dos defeitos de uma pessoa só. Só que o texto faz um contraste maravilhoso logo em seguida. De um lado, existe sim o reconhecimento aberto dessa universalidade do pecado, dessas falhas sociais todas. Mas do outro lado, isso é imediatamente contrabalançado com a universalidade da salvação em Cristo. O argumento central é que o peso das nossas falhas não pode, jamais, apagar a consciência da nossa redenção e a esperança na humanidade. É dentro de todo esse cenário de contradições que a gente precisa entender o verdadeiro propósito da autonomia. Liberdade, nesse contexto, não é fazer qualquer coisa que der na telha. Ela existe essencialmente para nos orientar em direção ao bem, em obediência à verdade. Fica um alerta bem direto aqui. A liberdade nunca deve ser usada para um fechamento egoísta ou para nutrir a ilusão de que a gente é o criador e senhor absoluto do universo. Vamos então para a seção 4, igualdade na sociedade. Trazendo toda essa teoria para o chão de fábrica das políticas sociais modernas, a exigência prática não deixa margem para dúvidas. O que se cobra é a efetivação de condições reais de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, além de uma igualdade totalmente objetiva entre as diferentes classes sociais perante a lei. Isso não é um conceito bonitinho, é um pré-requisito indispensável para a gente conviver em paz. Mas tem uma ressalva profunda aí. A igualdade na lei, só no papel, não se sustenta sozinha. Para a paz social acontecer de verdade, as leis precisam ser acompanhadas pela superação interna daqueles germes do nosso individualismo, sabe? Ou seja, mudar a regra externa só funciona se a gente tiver junto com isso uma mudança genuína de mentalidade lá dentro de nós. Entrando agora na seção 5, os direitos do homem.
Pessoal, aqui a gente chega a uma interseção histórica que é um verdadeiro divisor de águas. O material documenta explicitamente a forma positiva como a Igreja recebeu a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, lá de 1948. É um cruzamento incrível, né? A gente junta todo aquele fundamento teológico e material com as instituições de justiça puramente seculares. E o mais impressionante é a abrangência dessa proteção. A lista vai muito além do básico. Defende-se, num pacote só, o direito à vida, o direito a uma família unida, a participação no trabalho e até o espaço necessário e sagrado para o amadurecimento da própria inteligência. É todo o espectro psicológico, familiar e material sendo abraçado de uma única vez. E, por fim, a nossa última sessão, de número 6, Direitos, Deveres e Espírito. É aqui que a gente amarra tudo. Porque é muito lógico, um direito não existe flutuando no vácuo, sozinho. Para cada direito natural e pessoal reivindicado, existe um dever coletivo que corresponde a ele. A comunidade ao nosso redor tem a obrigação ativa de reconhecer e respeitar esse direito. Se não for assim, ele nunca vira realidade. E agora, uma parte que costuma desafiar bastante a nossa norma atual de puro acúmulo. A busca pela verdadeira justiça muitas vezes exige algo um tanto radical, que as pessoas mais privilegiadas da sociedade renunciem voluntariamente a alguns dos seus próprios direitos. Qual é o objetivo disso? Liberar recursos para colocá-los a serviço do bem comum e daqueles que mais necessitam. Bem forte, não é? Dentro desse processo árduo de mudança social, surge um argumento estratégico muito bom. Denunciar injustiças é vital, óbvio. Mas o texto defende que anunciar positivamente a dignidade inalienável do ser humano, focando nesse fundamento cristão, tem um impacto transformador a longo prazo que é muito mais profundo. É construir a partir do que é bom, superando a tática que foca apenas em acontar violações. E assim, toda essa rica tapeçaria de leis civis, estruturas comunitárias e conceitos teológicos convergem para um único ponto de decisão, o que prepara o terreno perfeitamente para uma reflexão incontornável. Então, para fechar nossa análise, a gente precisa pensar seriamente. Será que a verdadeira justiça, aquela que dura e faz a diferença, vem apenas da força externa das leis e dos direitos humanos que nos são impostos? Ou será que a garantia real da nossa dignidade exige obrigatoriamente uma renovação espiritual profunda que floresça primeiro no coração humano, moldando a sociedade de dentro para fora? Fica aí essa poderosa provocação para a gente continuar refletindo. Um abraço e até a próxima.